Bom dia, bom dia, bom dia. Paz seja contigo. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Que Deus abençoe seu trabalho. Que Deus abençoe sua escola. Que Deus abençoe seus filhos. Que todas as áreas da sua vida sejam tocadas e abençoadas por Deus. Que Deus abençoe sua saúde, né? Que Deus possa estar visitando todas as áreas da sua casa, todas as áreas da sua vida. Estamos aqui para mais uma manhã, para mais um devocional com Deus. Estamos aqui, né, para dar continuidade àquilo que Deus colocou em nosso coração algum tempo atrás, né? Peço perdão para você que tem nos acompanhado, né? Eu peço perdão porque eu fiquei, se não me falha a memória, 2 semanas sem estar postando nada, sem estar gravando nenhum vídeo. Fui cobrado hoje, né, por uma amiga minha que também acompanha. Eu falei com ela, eu te peço desculpa que eu estou andando um pouco na correria, mas para a honra e glória de Deus nós vamos dar seguimento àquilo que Deus tem colocado em nosso coração, porque o objetivo não é eu ter visualização, o objetivo é que você seja alcançado pela palavra de Deus, que a palavra de Deus venha adentrar na sua casa através de mim, que Deus venha falar com você através de mim. Eu costumo dizer, né, que nessa grande caixa de ferramenta que Deus tem, né, nós somos apenas uma ferramenta que é usada conforme a mão de quem a manuseia. Eu não tenho nada a oferecer a você, mas o Espírito Santo de Deus que habita em mim, esse tem algo a falar com você através de mim. A honra é dele, a glória é dele, o crédito é dele. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu sou apenas um meio, eu sou apenas uma voz, eu sou apenas uma pessoa pelo qual Cristo fala com você. E eu estava meditando aqui, né, há alguns minutos atrás, e Deus ele me lembrou de uma palavra a qual eu já tive a oportunidade de estar pregando ela, de estar ministrando ela outras vezes. É uma palavra que ela já falou muito ao meu coração e recentemente ela falou comigo novamente, porque recentemente eu vivenciei uma situação não exatamente igual à do autor do Salmo, mas que me gerou bastante incômodo, que me gerou bastante transtornos e o Espírito Santo me trouxe essa palavra à memória. E nós vamos estar compartilhando ela com você. Eu digo nós porque eu não estou sozinho, porque o próprio Jesus Cristo disse, sem mim nada podereis fazer. Então, se o próprio Jesus Cristo disse que sem ele eu não consigo fazer nada, então eu digo aqui, nós iremos falar com você. Nós, porque a voz é minha, mas as palavras são de Deus. O que Deus tem para compartilhar conosco hoje nessa manhã, né, se encontra no livro de Salmos, capítulo 73. Salmo capítulo 73, 73. O título diz, Salmo de Asaf. Estaríamos fazendo a leitura de todo o capítulo, porém não estaremos fazendo isso. Vamos fazer a leitura aqui do versículo 1 e 2 e vamos deixar Deus falar em nosso coração, amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. A princípio, nós vamos efetuar a leitura até aqui. Se você e eu formos ver, o salmista aqui, ele iniciou o seu salmo dizendo, verdadeiramente, bom é Deus para Israel. Verdadeiramente, bom é Deus para com os limpos de coração. Aqui a gente pode ver que o salmista, ele conhecia Deus. Igual, por exemplo, você só pode falar que determinada comida é boa porque se você já tiver provado dela. E aqui o salmista está deixando bem claro, verdadeiramente, verdadeiramente, sem mentira, sem engano, sem dúvida, sem falsidade, bom é Deus para com Israel. Como assim Israel? Se referindo ao povo dele. Nessa época aqui, né, Deus havia escolhido um povo. Nessa época o Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre toda a carne. Nessa época eram apenas poucas pessoas que tinham contato direto com Deus. E aqui o versículo deixa bem claro, verdadeiramente,
Bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. E em seguida o salmista ele deixa bem claro: quanto a mim, meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos. Aqui o salmista está dizendo que por pouco ele não se afastou dos caminhos do Senhor. Aqui o salmista está dizendo que por pouco ele não desviou por definitivo da presença de Deus. Aqui o salmista está deixando bem claro que por mais um pouquinho só ele teria se afastado por completo, por definitivo da presença de Deus. Ele teria se afastado por definitivo dos caminhos do Senhor. Mas a grande questão aqui é: o que aconteceu com o salmista, aqui citado, Asaf? O que aconteceu com Asaf para ele quase se afastar dos caminhos do Senhor? Aí entra em cena a parte a qual eu imagino que você já tenha vivido, a qual a parte que eu imagino que talvez você possa estar vivendo. Aqui acontece talvez a parte a qual eu imagino que, se você não está vivendo, se você não viveu, espero que você nunca viva. Se eu e você formos ver no versículo 3, o salmista vai deixar bem claro o motivo dele ter quase se afastado dos caminhos do Senhor. O versículo 3 diz: pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Eu fiz algumas anotações acerca de algumas palavras que eu destaquei, que eu considerei importantes para que viemos a ter um melhor entendimento e compreensão do texto. E uma dessas palavras foi nécio. A palavra nécio, de acordo com o significado dela, significa sem instrução, sem discernimento, sem sentido, sem coerência, sem competência. Uma pessoa ignorante, uma pessoa estúpida, uma pessoa incapaz, uma pessoa inadequada. Aí aqui a gente está vendo que o salmista está reclamando, mencionando que ele quase saiu dos caminhos do Senhor, porque ele tinha inveja dos nécios, dos ignorantes, dos incapazes, dos ignorantes. Mas o que uma pessoa que é incapaz, que é ignorante, o que uma pessoa que não tem instrução, o que uma pessoa que não tem discernimento, o que uma pessoa sem competência, sem coerência, estúpida, tem, que faz com que o salmista aqui fique com inveja? Porque o versículo ele é bem claro: pois eu tinha inveja dos nécios, eu tinha inveja dos ignorantes, eu tinha inveja dos estúpidos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Aqui outra palavra me chamou a atenção, a palavra ímpios. A palavra ímpios significa, são pessoas que desprezam a religião, pessoas que não têm fé, pessoas que não perdoam, pessoas que não cedem, pessoas que não se comovem, pessoas que não têm compaixão, pessoas insensíveis, pessoas que ofendem a moral e a justiça. Aqui nós estamos vendo que o salmista já deixou bem claro que ele tem inveja das pessoas ignorantes, das pessoas sem capacitação, e ele, ao mesmo tempo, ele está deixando bem claro que ele tem inveja das pessoas que não têm compaixão, das pessoas que não perdoam, das pessoas que desprezam a religião, das pessoas que não têm fé. A grande questão é: por que o salmista sentiu inveja desses tipos de pessoas? E a grande questão não é o porquê, é o que essas pessoas tinham que ele não tinha. O salmista deixa bem claro: eu tinha prosperidade, eu tinha inveja ao ver a prosperidade dos ímpios. Aqui o salmista ele é pego em uma situação a qual eu espero que você nunca tenha se encontrado, mas eu vou te fazer uma pergunta, você não precisa responder. Você já teve inveja de alguém? Você já teve inveja daquilo que a pessoa tem? Você já teve inveja da pessoa que
que está ao lado da pessoa que você estava olhando? Você já teve inveja, poxa, aquele cara está com a mulher dos meus sonhos, poxa, aquela menina, aquela mulher está com o homem dos meus sonhos. Você já teve inveja de alguém assim? Ah, o marido de fulano é um cara bonito, ele é uma pessoa tão boa para ela. A esposa de fulano é uma mulher tão boa para ele. A grande questão aqui é, você já teve inveja daquilo que o outro tem? E se a resposta é sim, então você entende exatamente como que estava o coração do salmista. O salmista, em determinado momento de sua vida, ele entrou numa crise a qual ele começou a se questionar. Esse Salmo 73 é um salmo de Asaf e eu imagino que é um salmo ao qual ele escreveu após ele ter sido restaurado. Porque ele entrou em uma crise tão terrível, tão profunda por causa disso, que ficou bem difícil para ele quase que retornar para os caminhos do Senhor. Porque ele quase saiu, ficou bem difícil para ele se firmar, se consolidar novamente com o Senhor. Essa é a palavra. E o texto continua dizendo: pois eu tinha inveja dos nécios, dos ignorantes, ao ver a prosperidade deles. Aqui o salmista está olhando para pessoas que não tinham compaixão. Aqui o salmista estava olhando para pessoas que não tinham respeito pela próxima. Aqui o salmista está olhando para pessoas que não estavam nem aí para o correto, não estava nem aí para aquilo que era decente, não estava nem aí para a fé que as outras pessoas compartilhavam, não estava nem aí para a moral, para a ética, não estava nem aí para nada. Mas o salmista via essas pessoas cada vez mais ficando mais ricas, conseguindo mais dinheiro, mais condição financeira. E o salmista ele começa a fazer uma comparação entre a vida dele e a vida daqueles que não serviam a Deus. E aqui o salmista ele começou a se questionar. Verdadeiramente, bom é Deus para Israel, mas quanto a mim, meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que eu me escorregasse por completo. Eu tinha inveja ao ver a prosperidade dos ímpios. Aqui o salmista ele vai fazer uma visão, ele vai expressar aqui como que é a visão dele em relação ao ímpio. Olha o que ele diz em relação ao ímpio. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalho como os outros homens, não são afligidos como os outros homens. Aqui o salmista está dizendo o seguinte, eles não trabalham tanto e conseguem dinheiro. Eles não se dedicam tanto e conseguem as coisas. Não se acham em trabalho como os outros homens. Eles não sofrem como os outros homens. Eles não precisam trabalhar como as outras pessoas para poder conquistar aquilo que eles desejam. Eles não precisam se dedicar tanto, eles não precisam se empenhar tanto. Eles não são afligidos, eles não ficam doentes, eles não passam problema. Todo fim de semana na casa deles é churrasco, é cervejada, é festa, é orgia, é prostituição. Todo fim de semana na casa deles é um pecado diferente. Todo fim de semana eles estão ostentando alguma coisa. E o salmista começa a olhar para a vida dele. E aqui ele vai entrando numa crise. Aqui ele vai afundando cada vez mais. Tudo por quê? Porque em dado momento ele começou a olhar para o próximo. Porque em dado momento ele começou a observar que as pessoas que não serviam a Deus conquistavam coisas nessa terra que ele tanto almejava. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Será que em algum momento da sua vida você já se encontrou exatamente como esse homem? Será que em algum momento da sua vida você já se encontrou nessa situação? De ter inveja, literalmente inveja daquilo que o outro tem? Do carro, da casa, da esposa, do marido, da condição financeira. Poxa Deus, aquele cara ele vai lá, não faz nada e conquista dinheiro. Eu estou aqui trabalhando de segunda a segunda, terça a terça, sol a sol. Eu estou aqui com o Senhor. Eu sou dizimista, eu sou ofertante da sua casa e nada flui para mim. Será que em algum momento da sua vida você já passou por isso? Será que em algum momento da sua vida você já se encontrou numa situação dessas? Se você já se encontrou numa situação dessa, então você entende o que o salmista está passando. E aqui esse é só o início da crise do salmista. E ela vai piorar. Ele continua dizendo:
São corrompidos e tratam maliciosamente da opressão. Falam arrogantemente, põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas percorrem a terra. Aqui o salmista está com uma visão tão deturpada, tão distorcida sobre o que ele acha que é as pessoas que não servem a Deus, porque ele olha o que ele diz. Eles são corrompidos, tratam maliciosamente. O que ele está dizendo com isso aqui? Eles se reúnem entre si, pagam banquetes, fazem banquetes com cervejadas, com músicas altas, com conversas torpes, com prostituição, com coisas que o Senhor se desagradam. E olha só o que diz o versículo 9. Põe as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam à terra. E olha o que diz o versículo 10. Por isso o povo dele volta aqui, as águas de copo cheio lhes exprimem. Aqui o salmista está reclamando com Deus o seguinte: eles simplesmente se reúnem, comem, bebem, fazem o que querem, o Senhor não faz absolutamente nada em relação a isso, e o pior, eles não só fazem tudo isso, como eles ainda falam mal do Senhor, porque o versículo diz: põe as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam por toda a terra. Eles se ajuntam, eles falam como eles conquistaram, eles contam todas as perversidades que eles fizeram, eles simplesmente não estão nem aí. E o Senhor não faz nada. E o salmista ele está com uma dor tão terrível no seu interior, que em dado momento da sua vida, que em dado momento, ele vira para Deus e faz o seguinte questionamento. Olha o que diz o versículo 11. E eles dizem: como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Isso aqui o salmista está simplesmente virando e falando: é, Senhor. Eles fazem o que querem, compram o que querem, comem o que querem, vão aonde querem, não respeitam nada, não respeitam ninguém, falam mal dos céus, falam mal do Senhor, e o Senhor nada faz em relação a isso. E pelo contrário, cada vez mais eles enriquecem. O salmista aqui ele foi tomado de tanta dor, de tanta tristeza, de tanta angústia, de tanta amargura, que olha o que ele vai dizer aqui no versículo 13. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e a cada manhã castigado. Aqui no versículo 13 o salmista está dizendo o que para mim e para você? Deus, eu não roubo, eu não minto, eu não engano ninguém, eu tenho procurado estar numa vida correta, eu tenho procurado me afastar daquilo que é errado, eu tenho procurado em me empenhar com o Senhor, eu tenho procurado em andar de acordo com o que a Tua palavra me ensina e de acordo com aquilo que o Senhor já determinou. Só que as coisas não acontecem para mim. Eu não conquisto nada, eu não tenho nada, é difícil para mim conseguir alguma coisa. Aqui o salmista praticamente ele olha e fala: Senhor, quando eu não te servia, eu tinha as coisas, eu conquistava. Agora que eu te sirvo, eu não tenho mais. Senhor, eu fiz uma boa escolha? Essa é a grande questão do salmista aqui. E olha o que ele diz: em vão tenho purificado o meu coração. Ele simplesmente chega em determinado momento da sua vida, ele olha e fala: Deus, de nada valeu todos os anos que eu tenho te servido aqui. De nada tem valido todos os anos que eu tenho buscado a tua presença. De nada tem valido todos os anos que eu tenho me afastado do errado. De nada tem valido todos os anos que eu tenho procurado servir ao Senhor fielmente. O ímpio, aquele que não te serve, aquele que não respeita o próximo, aquele que não tem compaixão, aquele que não tem amor, aquele que não tem respeito pelo Senhor, pelas coisas sagradas, cada vez mais está enriquecendo. Cada vez mais está conquistando as coisas. Cada vez mais está ficando mais rico. Ele simplesmente não está nem aí. Ele vai e compra o carro que ele quer, ele compra a moto que ele quer, ele vai aonde ele quer. E eu estou aqui, pelejando para talvez conseguir pagar a minha conta de luz. Eu estou aqui, tendo que pedir emprestado para me poder comprar o meu gás. E eu estou aqui, pelejando para mim ver se eu não consigo passar necessidade. Senhor, eu fiz uma boa escolha?
eu fiz uma boa escolha? Será que eu verdadeiramente estou andando no caminho certo? Esse, ao meu ponto de vista, foi o auge da crise do salmista. Porque como pode um crente, um homem de Deus, o salmista aqui é Asaf. Asaf era um músico no Antigo Testamento, que ele não era apenas músico, mas ele também era profeta. Deus dava a ele revelações proféticas enquanto ele entoava o louvor. Se você for ver na Bíblia, quando Salomão foi fazer a inauguração do templo, quem foi o maestro da canção foi Asaf. E a Bíblia vai dizer que na hora que a canção começou a ser tocada, a presença de Deus entrou com tanta intensidade no templo que as pessoas não conseguiram ficar de pé. Os sacerdotes não conseguiram entrar para ministrar a palavra. Mais do que ser um músico, ele era um verdadeiro adorador que invadia os céus e trazia a presença de Deus para a terra. Mas agora esse homem ele se encontra em uma crise tão terrível porque ele via as pessoas que não serviam a Deus conquistando as coisas que ele tanto desejava. Ele via as pessoas que não tinham um pingo de respeito por Deus, que não tinham um pingo de respeito pelo próximo, ficando cada vez mais rico nessa terra, conquistando cada vez mais bens, independente da maneira como eles fossem fazer para conquistar. Eles não estavam nem aí se iam pisar no pequeno, se iam humilhar o fraco, eles não estavam nem se preocupando com isso. O texto deixa bem claro, o salmista deixa bem claro a indignação dele em relação a isso. O salmista deixa bem claro o quanto que ele sente dor por isso. E olha só o que diz aqui no versículo 21. Assim o meu coração se azedou e sinto picada nas minhas entranhas. A angústia do salmista foi tão forte, mas tão forte, que sabe o que aconteceu com ele? Ele ficou doente. Na Bíblia de Jerusalém, na tradução original, vai dizer que ele sentia picadas nas suas entranhas, ele sentia dores nas costas. O que aconteceu com ele? Os rins dele começou a atrofiar, começou a parar, ele começou a sentir dores físicas causadas pela intensa insatisfação, pela intensa amargura que ele estava carregando dentro do seu coração. O corpo é triuno, o ser humano é triuno, corpo, alma e espírito. Quando uma dessas áreas não vai bem, automaticamente as outras duas sentem. Aqui o salmista está ferido emocionalmente. E toda essa tristeza, toda essa angústia, toda essa raiva fez com que ele adoecesse fisicamente. E olha o que diz o versículo 22. Assim me embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. O que o salmista está reconhecendo aqui? Deus, a inveja que eu senti foi tanta, mas tanta, que eu me ceguei a ponto de não conseguir ver mais nada. Entenda uma coisa, amados. Quando a única coisa que você vê é a nossa dor, é a nossa necessidade que não é atendida, a gente não consegue ver Deus. Quando você foca só nos seus problemas, quando você foca só na infelicidade, quando você foca só naquilo que você não tem, quando você foca naquilo que o outro tem e você não, quando você faz uma comparação da sua vida com a vida do outro, você para de olhar para Deus. Quando eu faço essa comparação, eu paro de olhar para Deus. E o que aconteceu? O salmista adoeceu. O salmista ficou doente. Ele mesmo deixa bem claro assim, ó. Diz aqui, ó, olha o versículo 21. Sinto picadas nas minhas entranhas. Ou seja, eu adoeci. E o salmista, ele aqui está tomado de total amargura, inveja, infelicidade. Mas uma coisa que muito me chamou a atenção aqui nesse versículo, nesse capítulo, é o coração do salmista. O salmista aqui só demonstrou quem nós somos por muitas das vezes. Eu não sei você, mas eu já tive numa situação dessa. Certa vez eu cheguei do trabalho, tomei um banho rápido e fui, para o salão, para o espaço de festa,
Porque estava tendo um aniversário, eu peguei minha câmera e fui fazer, falei, vou chegar lá, talvez ainda consiga fazer uma ou duas fotos. Quando eu estava quase chegando no espaço de festa, saiu do espaço de festa ao lado um rapaz com uma determinada quantidade de dinheiro nas mãos. Ele chegou até mim e perguntou, pô irmão, você não sabe onde eu consigo comprar alguma coisinha aqui não? Irmãos, eu vi um bolinho assim de dinheiro na mão dele. Um bolinho assim. Eu vi uma nota azulzinha com o número 100, dobradinha na mão dele. Eu falei com ele, pô companheiro, infelizmente eu não vou poder te ajudar, não sei, certo? Falei, poxa, ó, de coração eu sou cristão, isso não é para mim. Espero que você não consiga encontrar o que você está procurando. Ali ele me pediu desculpa, né? Não, pô, não sabia que você era cristão, não sabia que você era da igreja, desculpa aí. E saiu. Assim que ele saiu, eu fiquei ali olhando, pensando, poxa Deus, aquele cara estava ali, devia ter pelo menos, no mínimo, de 250 a 300 reais para ele gastar com droga. E eu ali briguei com Deus, porque eu não tinha R$ 2 para me comprar um pão doce. Eu pensei comigo, poxa, o cara tá indo no mínimo gastar de 250 a 300 reais com droga. E eu aqui querendo R$ 2 para me comprar um pão doce. Ali eu questionei a Deus. Eu falei, Deus, por que disso? Ali eu fiquei tão chateado, tão insatisfeito, que eu briguei com Deus. Eu, William Felisberto da Silva. Por isso que eu mencionei no início, essa é uma palavra a qual eu já fui pega por ela. Eu briguei com Deus, eu fiquei chateado. Falei, Deus, o cara lá não te serve. Não sei como ele conseguiu aquele dinheiro. Não sei se ele trabalha, não sei se ele roubou, mas ele está indo lá gastar dinheiro com droga. E eu aqui que te sirvo, sou dizimista, eu falei isso para Deus, deixei bem claro isso para Deus, devolvo meu dízimo, contribuo com oferta, estou aqui, não tenho R$ 2 para me comprar um pão doce. Onde está a justiça nisso? Todo esse relato do salmista, toda essa situação que eu vivenciei, que eu estou compartilhando aqui com você, é uma realidade que acontece. Porque muitos de nós que estamos na igreja, às vezes fazemos isso. Fazemos a comparação da nossa vida com a vida daqueles que não servem a Deus. Mas o interessante, que já reparou, é que a gente nunca mede a nossa vida com quem tem menos que a gente. Quem tem coragem, você teria coragem de fazer uma comparação da sua vida com a vida de um mendigo? De um cara que agora está lá deitado debaixo de uma marquise, que está deitado debaixo de uma ponte, está deitado debaixo de um viaduto, que não sabe se vai ter o que comer amanhã, não vai ter onde fazer as suas necessidades, não sabe se vai ter o que beber. Você teria coragem de fazer uma comparação da sua vida com a dele? O interessante é que a gente sempre faz a comparação com alguém que tem mais do que nós. Nós nunca usamos aquele que tem menos do que nós como régua. Pelo contrário, nós sempre usamos aquele que tem mais. E sempre vamos naquele que não serve a Deus. Aqui a gente mostra o quanto que nós temos um coração podre, o quanto que nós não sabemos amar. Porque se eu não consigo ficar feliz, se eu como cristão não consigo ficar feliz com aquela pessoa que está conquistando, que cristão sou eu? Como que eu posso falar que eu amo o meu próximo se eu não consigo me alegrar ao vê-lo numa situação melhor do que a minha? Como que eu, sendo cristão, consigo me alegrar? Como que eu, sendo cristão, não consigo me alegrar vendo alguém sendo abençoado por Deus, ainda que não seja cristão? Quem disse que só pelo fato do cara não ser cristão, ele merece sofrer todos os castigos? E se Deus virasse para mim e falasse, William, o que você quer que eu faça? Eu quero que você quer que eu deixe ele na miséria? Você quer que eu deixe ele mal? Só para ver se você fica mais feliz? Porque se eu colocar ele na miséria, a situação não vai melhorar para você. E por muitas das vezes, nós somos assim. Eu estou falando de uma experiência que eu, William Felisberto da Silva, vivenciei. E é exatamente essa mesma situação que o salmista está vivenciando aqui. Como pode, Deus? A pessoa que não está nem aí para o Senhor, a pessoa que não respeita ela mesma, não respeita o próximo, conquistar as coisas.
e nós que por muitas das vezes te servimos não. Essa é a forma mais miserável de eu e você sermos cristãos. Isso mostra o quanto que nós temos um coração podre, fétido e que precisa de transformação na palavra de Deus. Então a grande questão aqui é como que nós não nos declinamos para isso? Como que nós não caímos nisso? A grande questão é como que nós não vivemos isso? Aqui, o salmista ele entrou nessa situação por um fato. Ele parou de olhar para Deus e começou a olhar a vida do próximo. Entenda uma coisa, irmãos, quando eu e você paramos de olhar para Deus, essa é a maior desgraça que pode acontecer na nossa vida. A Bíblia vai nos relatar que Pedro foi o único homem que caminhou sobre as águas, mas ele só conseguiu fazer isso enquanto estava ali, com os olhos fixos em Jesus. Na hora que ele tirou os olhos, ele começou a afundar. O salmista aqui, na hora que ele tirou os olhos de Deus, ele começou a afundar. Eu, naquele dia que briguei com Deus, porque o cara tinha dinheiro para gastar com droga e eu não tinha dinheiro para comprar um pão, naquele momento ali, eu já não estava olhando para Deus. Eu falo porque eu já estava olhando para o dinheiro, eu já estava buscando o meio de conquistar dinheiro. Eu já estava parando de buscar ao Senhor verdadeiramente, como a palavra me ensina. E aqui eu já estava experimentando a amargura que o salmista estava vivendo. Eu, William Felisberto da Silva. Aqui a gente vê que o salmista, que nós como cristãos, precisamos voltar para Deus verdadeiramente. Então, como que é o desfecho dessa história? A salvação do salmista está aqui, no versículo 17. E diz: até que entrei no santuário de Deus. E então entendi o fim deles. Essa é uma palavra que muito me chamou a atenção aqui também. Santuário. O que significa santuário? Local oculto, local escondido, vedado ao público. O que eu entendi disso? Até que entrei no santuário de Deus. Até que eu fui para um local onde vai ser somente Deus e eu. Onde vai ser somente eu e Deus. Até que eu entrei no santuário. O salmista simplesmente se afastou de tudo e foi ter a sua intimidade com Deus. O salmista aqui, ele era um homem que trabalhava na igreja, que tinha um cargo no templo. Ele ia, fazia o trabalho dele e voltava. Ele ia, fazia o trabalho dele e voltava. Até que um belo dia ele simplesmente decidiu: eu vou para o meu local de intimidade. Eu vou ter um tete a tete com Deus. Eu vou conversar. Eu vou ficar a sós com Deus. E ali, naquele momento de conversa, ele e Deus mostrou para ele o seguinte: do que adianta você ter dinheiro, mas se você não tem a minha presença? O dinheiro faz com que a pessoa se apoie somente nele, mas quando chega o dia da adversidade, quando chega o dia da assolação, quando chega a doença que não tem cura, o dinheiro não pode fazer nada. O dinheiro compra a cama, mas não compra o sono. O dinheiro te permite você ter pessoas que trabalham a favor da sua segurança, mas o dinheiro não te traz segurança. O dinheiro compra o remédio, mas não compra a saúde. E Deus está mostrando para o salmista aqui que de nada adianta ter dinheiro, ter prosperidade, se não tem a presença dele. Olha o que continua dizendo: certamente tu o puseste em locais escorregadios, tu os lanças em destruição. Como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terror. O que Deus está falando aqui para o salmista? Eles se apoiam no dinheiro deles. Mas quando eles quebram, quando a adversidade vem, quando a enfermidade chega, eles não têm onde reclinar a cabeça. Entenda uma coisa, irmãos. Aqui eu e você passamos por dificuldades, mas temos Deus que aprovisiona tudo a nosso favor. Eu e você podemos não ter a condição financeira que desejamos, mas temos um Deus que provê tudo aquilo que necessitamos. E a maior desgraça nossa é quando nós paramos de olhar para o Deus abençoador das nossas vidas
e começamos a olhar para a vida daqueles que não servem a Deus, que conquistam as coisas que por muitas das vezes nós queremos. Vamos ser bem francos, por muitas das vezes nós temos dificuldade em aceitar aquilo que Deus tem para nós. Sabe por quê? Porque estamos muito ocupados olhando e julgando a vida daqueles que têm aquilo que muito desejamos. Então, a salvação do salmista foi quando ele foi para o local de intimidade com Deus. E ali Deus mostrou para eles que o dinheiro compra carro, casa, moto. O dinheiro compra oportunidades. O dinheiro permite eles terem facilidade na saúde. Mas o dinheiro não traz paz, não traz felicidade. Porque muitas pessoas que hoje têm uma boa condição financeira estão se atirando de um arranha-céu. Estão se atirando de uma ponte. Estão se lançando na frente de um trem. Estão se jogando na frente de carros em movimento. Tudo por quê? Porque o dinheiro não conseguiu comprar, não conseguiu preencher o vazio que tinha no coração deles. Então a gente vê que o dinheiro, ele te proporciona momentos felizes, ele te proporciona situações que vai te trazer naquele momento satisfação temporária. O dinheiro te permite você vivenciar coisas que o seu coração tanto deseja. Mas e depois que você vivenciar tudo aquilo que você deseja? O que você vai ser? Quais vão ser os seus projetos? Você já realizou tudo o que você queria. E aí? Como vai ser a sua vida depois disso? E é exatamente isso, a situação que o salmista, que Deus mostrou para o salmista. Quando chega a adversidade, eles não têm onde reclinar a cabeça. O dinheiro não traz paz, não traz conforto. Quando eles ficam enfermos, o dinheiro pode facilitar na saúde, mas não traz a cura. Quando eles estão desesperados, o dinheiro não pode fazer nada por eles. Deus está mostrando para o salmista que ter dinheiro, ter prosperidade, sem a presença dele, de nada vale. Até que entrei no santuário. Até que eu voltei a olhar para Deus. Até que eu entrei no meu local secreto e fui conversar com Deus. Ali foi a salvação do salmista. Foi ali que Deus mostrou para ele que de nada adianta ter dinheiro. O dinheiro permite eles voarem longe, mas não dá certeza de que o pouso vai ser seguro. O dinheiro permite eles subirem, mas não dá certeza de que quando a queda vier, vai ter um chão ali para eles estarem. Então, meus amados, que dinheiro é bom, é preciso, é importante, mas que eu e você nunca mais venhamos a fazer essa comparação entre a vida daqueles que não servem a Deus e a vida daqueles que servem. Porque Deus tem um plano na vida de cada um. E entenda uma coisa, se você vê uma pessoa que não serve a Deus conquistando coisas, não faça a comparação da sua vida com a dela, porque você é mais rico do que ela. A Bíblia diz que você deve juntar tesouros não aqui na terra, e sim no céu. Porque aqui na terra ladrão rouba, ladrão vem, consome, a traça vem e consome. Mas no céu não. No céu o seu tesouro é guardado. No céu a sua herança é certa. No céu tudo aquilo que você conquistou jamais vai ser tirado, jamais vai ser levado por alguém. Então, meus amados, que você fique com essa palavra, que Deus fale ao seu coração. Te peço perdão por ter demorado a estar postando novamente um vídeo, mas foi dias corridos. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração, eu espero que Deus possa ter tratado com você através de mim, assim como Ele tratou comigo mesmo dentro dessa palavra. Eu espero que por mais uma vez eu possa ter sido um canal pelo qual Deus falou com você. Eu espero de coração que o Espírito Santo mude o seu pensamento. Entenda uma coisa, talvez você não tenha a condição financeira que você deseja, mas você tem Jesus, você tem seu nome escrito no livro da vida. E se você ainda não tem, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao céu, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele.
Se você ainda não conhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, a Bíblia ensina que o único meio de você ir morar com Deus, quando o seu corpo físico perder o fôlego de vida, é aceitando Jesus na sua vida como seu único e suficiente Salvador. Então que você fique com Deus, fique com essa palavra, que o Espírito Santo trate ao seu coração, que Deus fale com você e que essa palavra caia no seu coração, que seja uma terra fértil, que todas as áreas da sua vida sejam abençoadas em nome